Começamos o ataque às 6h10 da manhã. Os alemães dispararam metralhadoras por toda a colina à nossa frente, esquerda e direita. Então eu estava na retaguarda e podia ver meus companheiros sendo abatidos, até que parecia que não tinha mais ninguém sobrando. Nós passamos pelos projéteis e pelo gás e ocupamos a colina 223, que seria nosso ponto de partida para o avanço sobre a ferrovia. Na hora zero, saímos das trincheiras e avançamos. Tivemos que atravessar correndo um vale de várias centenas de metros de largura e atacar as posições de metralhadoras na encosta do outro lado. E havia metralhadoras nas encostas dos nossos flancos também. Então, veja, estávamos recebendo fogo pela frente e pelos dois flancos. Bem, a primeira e a segunda ondas conseguiram atravessar cerca de metade do vale e então foram detidas pelo fogo de metralhadora vindo dos três lados. Foi horrível, tivemos grandes perdas. Nossos rapazes caíam como a grama alta diante da máquina de cortar lá em casa. Sargento Alvin York, 1918. No final do século XIX e início do século XX, o rápido desenvolvimento das armas de fogo levou a taxas chocantes de baixas nas várias guerras ao redor do mundo. A Guerra Civil Americana, marcada por avanços em armamentos, causou mais de 600 mil mortes. Mas isso foi apenas um vislumbre do que estava por vir. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, mais de 9 milhões de soldados morreram. Outros 21 milhões ficariam gravemente feridos. Por 3 longos e sangrentos anos, a guerra para acabar com todas as guerras foi, em grande parte, um assunto europeu. Mas, eventualmente, os Estados Unidos viriam em auxílio de seus aliados tradicionais, a Grã-Bretanha e a França. Os soldados americanos descobririam o poder devastador da metralhadora, que já vinha matando os soldados europeus aos milhares. A metralhadora definiu a experiência da Primeira Guerra Mundial. Os americanos deram o pontapé inicial nas metralhadoras com a Gatling, usada perto do fim da Guerra Civil. Mas embora essa tenha sido a primeira arma de disparo contínuo, ela não era realmente uma arma automática, pois exigia que uma pessoa girasse uma manivela para carregar os cartuchos. Isso mudou com a invenção de 1884 de Hiram Massin, um inventor britânico nascido nos Estados Unidos. Massin usou a energia do recuo da arma para ejetar o cartucho gasto e inserir o novo. Isso facilitou muito carregar a arma, em comparação com uma metralhadora Gatling, alimentada manualmente. Também reduziu o acúmulo de gases, permitindo que mais balas fossem disparadas sem superaquecer o cano. A metralhadora Maxim de 1884 disparava cerca de 600 tiros por minuto. Isso era 20 vezes mais que o Short Magazine Lee Enfield Mark III e muito mais que rifles de recarga lenta. Essa potência tinha custo em peso e portabilidade. Era preciso uma equipe de homens para mover a arma e sua montagem.
Embora um homem pudesse dispará-la, normalmente uma equipe de 5 operava a arma, com um atirando enquanto os outros ajudavam a identificar alvos e preparar a munição, e carregando água para resfriar a arma. Maxim se associou a Alberto Vickers para formar a companhia de metralhadoras Maxim, que acabou sendo incorporada à maior companhia Vickers. A metralhadora Maxim foi inicialmente usada por britânicos nas guerras coloniais na Rodésia, África do Sul e Nigéria. Os exércitos demoraram a adotar metralhadoras porque travavam com frequência. As forças americanas usaram a metralhadora Gatling até abandoná-la em 1911. Mas gradualmente, os exércitos da Europa e a Marinha Americana passaram a usar metralhadoras em suas forças. Muitas dessas armas eram variações da Maxim de 1884. Por exemplo, a Maschinengewehr 08 do exército alemão ou Maschinengewehr 08 era uma adaptação da metralhadora de Maxim. A Maschinengewehr 08 e uma versão mais leve e portátil, a Maschinengewehr 0815, eram as metralhadoras padrão das forças alemãs na Primeira Guerra Mundial. A Maschinengewehr 0815 tinha um alcance efetivo de 2.200 jardas, embora pudesse alcançar quase 4.000 jardas no máximo. A arma possuía uma jaqueta de 1 galão ao redor do cano para conter a água e resfriá-la. A Maschinengewehr 0815 tinha poder de fogo devastador, mas precisão limitada, embora pudesse disparar até 400 tiros por minuto. Atiradores geralmente atiravam em rajadas curtas. A Maschinengewehr 08/15 metralhadora de 40 libras em tripé de 85 era operada por 4 homens. Os britânicos usavam a metralhadora Vickers, variante da Maxim produzida pela Vickers, que incorporou a empresa Maxim. A metralhadora Vickers foi a principal das forças britânicas na Primeira Guerra Mundial, embora ainda usassem algumas Maxims antigas. As melhorias sobre a Maxim a deixaram mais leve e portátil. A própria metralhadora pesava menos de 15 quilos e o tripé mais 9 quilos. Quando a água era adicionada ao revestimento de resfriamento, acrescentava mais 5 quilos. Ainda era bem mais leve que as Maxims. A Vickers usava o mesmo cartucho calibre .303 do Short Magazine Lee Enfield Mark III e uma cinta de lona com 250 tiros. Com até 500 tiros por minuto, uma cinta de munição era usada em 30 segundos. No começo da guerra, os militares britânicos ainda não entendiam totalmente como a metralhadora mudaria as táticas de batalha. Cada batalhão de infantaria recebia só 2 metralhadoras Maxim ou consorte Vickers. As metralhadoras não podiam ser produzidas rápido o suficiente para equipar todas as unidades que precisavam delas. A experiência na guerra demonstrou a todos os combatentes a importância de ter metralhadoras operadas por especialistas, soldados treinados para carregar, disparar, resfriar e manter as metralhadoras. Uma única metralhadora posicionada em um local bem protegido podia dizimar uma infantaria. E vários ninhos de metralhadora com campos de tiro interligados podiam criar uma linha defensiva quase impenetrável. Os alemães usaram metralhadoras para fornecer fogo defensivo letal e apoiar a linha Hindenburg, vasta rede de defesas no nordeste da França. Os alemães também ergueram seus famosos blocos de metralhadora, como os britânicos os chamavam. O bloco alemão parecia um pequeno forte e dava mais resistência às trincheiras. As grossas paredes de concreto reforçado só podiam ser rompidas por bombardeio de artilharia. As forças britânicas raramente construíam casamatas para metralhadoras, mas tanto eles quanto os alemães preparavam postos ou ninhos de metralhadora menores. Os britânicos retiraram as metralhadoras pesadas dos batalhões de infantaria e as entregaram a um novo corpo de metralhadoras.
Esses especialistas desenvolveram táticas para a metralhadora, como usá-las como uma artilharia em miniatura, disparando indiretamente contra alvos não visíveis. Eles também aprenderam a disparar metralhadoras com segurança sobre as tropas aliadas para abrir caminho à infantaria. Esse uso de fogo de barragem com metralhadoras se tornou uma tática comum no final da guerra, quando franceses e alemães a adotaram dos britânicos e passaram a utilizá-la também. Embora os britânicos tenham passado as metralhadoras pesadas ao novo corpo de metralhadoras, a infantaria não ficou sem armas automáticas próprias. A metralhadora Lewis, recém-criada, foi desenvolvida por um coronel do Exército dos Estados Unidos da América, chamado Isaac Newton Lewis. Isaac Newton Lewis não conseguiu interessar o chefe do Departamento de Armamentos dos Estados Unidos da América por sua arma, então deixou o Exército e os Estados Unidos, passando a trabalhar com a Birmingham Small Arms Company Limited, do Reino Unido, para fabricar sua metralhadora leve. A metralhadora Lewis pesava cerca de 28 libras, quase metade do peso da Vickers com tripé. Por ser leve, podia ser transportada e usada por um só soldado, não por uma equipe. A metralhadora tinha carregador tipo tambor para 47 munições. A metralhadora Lewis era produzida muito mais rápido que a Vickers, dando ao exército britânico o poder de fogo necessário na frente ocidental. Enquanto isso, seus aliados franceses usavam a metralhadora Hotchkiss M1914 refrigerada a ar. A Hotchkiss era acionada a gás, diferentemente das metralhadoras Maxim, que funcionavam por recuo. Ela era robusta e confiável e podia ser rapidamente produzida em grandes quantidades. Isso era essencial para franceses e americanos, pois ao entrarem na guerra, os americanos não tinham metralhadoras suficientes. A Hotchkiss foi amplamente usada pelas forças expedicionárias americanas na França. Soldados americanos também usaram a metralhadora leve francesa Chauchat. A leve Chauchat foi a arma automática mais amplamente fabricada da Primeira Guerra Mundial. Projetada para ser usada sem tripé por um único atirador e um assistente, a Chauchat podia disparar até 240 tiros por minuto, embora seu carregador comportasse apenas 20 munições. Ela não foi projetada para ser usada principalmente como uma arma defensiva, como as metralhadoras mais pesadas, mas sim para fornecer maior poder de fogo ofensivo ao exército. As forças americanas precisaram usar metralhadoras fornecidas por aliados, principalmente Hotchkiss e Chauchat. Mas no final da guerra, um pequeno número de metralhadoras pesadas projetadas pelo lendário gênio das armas de fogo, John Moses Browning, chegou à linha de frente. Browning foi um dos armeiros mais respeitados de todos os tempos e criou armas confiáveis e eficazes usadas pelos Estados Unidos na guerra. A metralhadora Browning M1917 só foi distribuída para as últimas unidades enviadas para a Europa, mas provaria seu valor nas guerras mundiais I e II. E continuaria sendo usada na Coreia e no Vietnã. A M1917 era uma metralhadora pesada que disparava 450 tiros, 30,06 por minuto. Nas unidades que as receberam, ela substituiu a Hotchkiss. Browning também criou uma metralhadora leve para substituir a Chauchat, que muitos consideravam pouco confiável. Apesar do uso limitado na Primeira Guerra Mundial, assim como a pesada M1917 e a M1918 Browning Automatic Rifle tornou-se a espinha dorsal das forças dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial e na Coreia. Pesando cerca de 16 libras, a Browning Automatic Rifle trouxe poder de fogo automático para o nível do esquadrão. Embora eles não tivessem as metralhadoras que dominariam grande parte da guerra, os soldados americanos estavam armados com excelentes fuzis.
Em 1903, o Exército dos Estados Unidos da América atualizou seu fuzil de serviço considerando o que aprenderam com os Mausers M90 e 3 usados na Guerra Hispano-Americana. Esse fuzil de ferrolho era calibrado para um projétil de 30, disparado de um carregador de 5 tiros. Ele se tornaria o fuzil de ferrolho padrão dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. O fuzil media cerca de 45 polegadas e pesava 8 libras e 11 onças. Uma baioneta modelo 1905 podia ser acoplada ao fuzil, adicionando 16 polegadas de aço afiado e aumentando o peso em 1 libra. A baioneta também tinha um cabo de 4 polegadas e podia ser usada como faca. O Springfield 1903 baseia-se principalmente no rifle Mauser. Na verdade, é tão semelhante ao sistema Mauser que a Mauser processou o governo dos Estados Unidos da América e acabou recebendo royalties pela fabricação deste rifle. Existem algumas diferenças. O 1903 tem um percussor diferente do rifle Mauser. Ele substituiu o rifle Krag Jorgensen devido às lições aprendidas durante a Guerra Hispano-Americana. Os soldados dos Estados Unidos da América se sentiram superados pelo Mauser. Armas das tropas espanholas permitiam disparos muito mais rápidos. O Mauser espanhol tinha um carregador interno, que é o que o Springfield aqui tem, um carregador interno de 5 tiros. Você simplesmente pressiona esse seguidor aqui, há uma parte usinada no receptor onde você pode colocar um carregador ou um clip stripper, como é conhecido, e isso pode ser carregado e disparado extremamente rápido. É uma arma linda, maravilhosamente feita, muito precisa e foi produzida e usada até a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, muitos desses Springfields foram usados como rifles de atirador de elite até os primeiros estágios do Vietnã. O Springfield 03 dispara um cartucho calibre 30, conhecido como 30-06. Que é uma bala de 0,30 polegadas desenvolvida em 1906. O Springfield 03, quando comparado ao Mauser, eles funcionam praticamente da mesma forma. A munição para o Springfield 03 foi atualizada quando eles adotaram uma bala arredondada com base no que os alemães haviam desenvolvido para o cartucho deles de 7,92 por 57 milímetros. Ela é diferente do rifle Mauser com o qual os alemães estavam armados na Primeira Guerra Mundial, o G98, porque é curta. Esta aqui tem apenas um cano de 24 polegadas. Na época de seu desenvolvimento, em 1903, ela foi projetada para substituir as armas de infantaria e cavalaria, seguindo a tendência de adotar uma carabina mais curta para ambos os usos. Um soldado que usou bem essa arma foi considerado por General Blackjack Pershing como o maior herói individual das forças americanas. O tenente Sam Woodfield era um atirador de elite que caçava desde os 10 anos de idade. Ele usou seu talento extraordinário para eliminar ninhos de metralhadoras. Woodfield e seu regimento se juntaram à ofensiva de Argonne contra a linha Hindenburg. A linha Hindenburg tinha trincheiras, bunkers de concreto, faixas de arame farpado, túneis para tropas e posições mortais de metralhadoras. O comando alemão achava que ela era intransponível. Woodfield descreveu a ofensiva como 46 dias de chuva, lama, morte e um inferno nunca antes vivido por soldados americanos. Na névoa da manhã cedo de 12 de outubro de 1918, Woodfield liderou sua companhia em uma longa fila em direção à vila de Cunel.
Quando eles atravessavam um campo, a névoa se dissipou e 3 ninhos de metralhadora começaram a atirar. Enquanto seus homens procuravam abrigo, Woodfield pegou seu rifle e começou a caçar os metralhadores. Ele focou primeiro na torre da igreja. Ele não conseguia ver o atirador, mas mirou atrás do clarão da metralhadora. Ele atirou e a metralhadora foi silenciada. O próximo alvo era o estábulo abandonado. Novamente, o atirador estava escondido, mas Woodfield atirou no local esperado e silenciou a metralhadora para chegar ao ninho na floresta. Ele teve que se esgueirar pelo lado, se protegendo em buracos criados pelos bombardeios. Um desses buracos escondia uma bolsa de gás mostarda, que ele inalou antes de perceber. Ele evitou uma dose fatal, mas agora seus olhos estavam ardendo. E a visão estava embaçada. Mesmo assim, ele continuou, rastejando silenciosamente até ficar fora de vista, mas em um ponto onde podia espiar o rosto do atirador no terceiro ninho. Woodfield atirou e o homem caiu. Outro ocupou seu lugar e ele atirou de novo. Mais 2 pegaram a metralhadora, cada um morto com um único tiro de Woodfield. Finalmente, os 2 alemães restantes fugiram. Seus homens observavam com admiração. Woodfield sinalizou para que avançassem. Em seguida, ele voltou à caçada. A cada ninho eliminado, aumentavam as chances de seus homens sobreviverem naquele dia. Ele achou mais 2 ninhos de metralhadora além de Cunel e eliminou as equipes de 5 homens de cada um com 5 tiros precisos. Ele se jogou em uma trincheira ao ser alvejado por outro ninho de metralhadora e ficou frente a frente com 2 soldados alemães. Woodfield atirou no primeiro com a pistola, mas ao mirar no segundo, a arma travou. Woodfield destruiu 5 ninhos de metralhadora e 2 alemães na trincheira sem se ferir. Mas a exposição ao gás mostarda o afastou da luta. Ele e seus homens se reuniram ao restante das forças americanas, mas ele foi rapidamente levado para um hospital. Quando ele se recuperou, a guerra já tinha acabado. Em fevereiro de 1919, o general Pershing, comandante das forças dos Estados Unidos da América na Europa, entregou ao primeiro-tenente Woodfield a medalha de honra. Diante de Woodfield estavam alemães que, quando não operavam metralhadoras, carregavam Mausers de ferrolho chamados de Gewehr modelo 1898, ou G98, o fuzil de serviço padrão do exército alemão. O G98 foi projetado por Peter Paul Mauser, cujo trabalho anterior impressionou tanto os americanos que eles o copiaram para o seu modelo 1903. Um dos armamentos militares e esportivos mais populares, mais de 5 milhões de fuzis G98 foram produzidos. Esse fuzil bem construído era resistente, potente e preciso. O G98 tinha carregador interno para 5 munições e sistema de ferrolho inovador com alimentação controlada. A única reclamação sobre o M98 era a sua baixa cadência de tiro, devido ao design do ferrolho e ao carregador menor. Ninguém fazia essa reclamação sobre a arma padrão britânica, a Short Magazine Lee Enfield número 1 Mark III. A Short Magazine Lee Enfield podia disparar de 30 a 40 tiros por minuto nas mãos de um soldado treinado. A Short Magazine Lee Enfield Mark III era a mais recente de uma série extremamente bem-sucedida de rifles Lee Enfield. O S em Short Magazine Lee Enfield significa short, curto, indicando o cano de 25 polegadas, tornando a arma mais leve. Ela usava cartucho britânico calibre 303. O fuzil padrão francês era mais longo, pesado e mais lento para recarregar que o Short Magazine Lee Enfield, mas tinha longa história de serviço. O Lebel modelo 1886 do exército francês já era obsoleto 30 anos antes. Projetado para aproveitar a então nova invenção da pólvora sem fumaça, o Lebel havia se mostrado superior a armas respeitadas como o Mauser 1871, mas na época da Primeira Guerra Mundial já estava ultrapassado.
O Lebel 1886 era um rifle de ferrolho que disparava um projétil de 8 milímetros a partir de um carregador de 8 tiros. Indo na direção oposta ao Short Magazine Lee Enfield Mark III, o Lebel era um rifle longo, pesado e relativamente lento para recarregar. A lentidão no carregamento se devia a uma falha séria de projeto. O carregador tubular do Lebel alinhava os cartuchos ponta a ponta. Se a ponta de uma bala atingisse a base do espoleta da próxima, ela poderia explodir dentro da câmara. Diante das limitações do modelo Lebel de 1886, os franceses lançaram o rifle Berthier em 1907. O Berthier era um rifle com carregador em clipe, como os Enfields, oferecendo um sistema de carregamento e disparo mais moderno. Mas o modelo de 1907 tinha apenas um carregador de 3 munições, reduzindo consideravelmente a cadência de tiro. Em 1916, o exército francês lançou um novo modelo com carregador de 5 munições. Isso foi uma melhoria óbvia, embora alguns comandantes preferissem o Lebel de 8 munições de 1886, que continuou sendo o fuzil padrão do exército francês durante a guerra. Enquanto isso, os Estados Unidos precisavam de mais fuzis próprios. Os Springfields de 1903 eram ótimos, mas insuficientes para equipar o exército que cresceu após a Lei do Serviço Militar Obrigatório de 1917. Antes dos Estados Unidos da América entrarem na Grande Guerra, a Winchester Repeating Arms Company e a Remington Arms Company assinaram contratos com a Grã-Bretanha para fabricar os fuzis P-14, calibre .303. Com a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, o exército precisou de fuzis para seus soldados. Em vez de adaptar as fábricas Remington e Winchester para produzir os Springfields em 1903, o que seria mais demorado, optaram por modificar o projeto do fuzil britânico. O Enfield M1917 resultou de um modelo britânico adaptado para disparar cartuchos .3006 padrão dos Estados Unidos da América. Também conhecido como Enfield americano, esse fuzil era alguns centímetros mais longo e cerca de meio quilo mais pesado que o Springfield M1903. A baioneta modelo 1917 adicionava cerca de 40 centímetros e mais de meio quilo. O exército dos Estados Unidos da América logo percebeu que nas trincheiras, soldados precisavam de armas de grande poder em curta distância. A arma perfeita para isso era a espingarda Winchester modelo 1897. A M1897 era uma versão modificada da M1893, a primeira espingarda de ação por bombeamento funcional. Outra criação do lendário armeiro John Browning, essa arma era tão eficaz que os alemães protestaram, dizendo que ela violava as leis da guerra. Diferente das espingardas modernas de ação por bombeamento, a M1897 podia ser disparada em sequência, pois não possuía desconexão do gatilho. Assim, ao manter o gatilho pressionado, o soldado podia disparar rapidamente só acionando o mecanismo de bombeamento. Ela ganhou o apelido de varredora de trincheiras. A varredora de trincheiras também podia usar a baioneta M1917, o mesmo modelo usado pelo Enfield americano, tornando-a uma arma ainda mais mortal em combate corpo a corpo. A espingarda modelo 1897 é uma versão aprimorada do modelo 1893 de John Browning. Esta é uma espingarda de ação por bombeamento. Esta aqui em particular é calibre 12. As espingardas foram adotadas pela primeira vez para uso contra os moros quando estávamos lutando contra os moros nas Filipinas durante a insurreição filipina, na época da Guerra Hispano-Americana. Nós herdamos as Filipinas, elas eram uma colônia espanhola e os moros eram um grupo. Eles eram muçulmanos, essas eram pessoas que se inflamavam em um fervor.
Muitas vezes eles amarravam seus membros e extremidades bem apertado para que, ao serem atingidos por tiros, não sangrassem rapidamente e pudessem causar o máximo de dano possível. Essas eram pessoas que consideravam um dever matar os infiéis, os ocupantes de sua nação. Mas a modelo 1897 aqui é, como mencionei, uma espingarda de ação por bombeamento. Ela funciona de modo simples, usando a alavanca de madeira sobre o cano para carregar um tiro extra. Para dentro da câmara. E você pode realmente disparar bombeando, onde entre cada tiro aciona a alavanca. Você pode disparar essas armas o mais rápido possível. A de 1897, em especial, foi feita para a Primeira Guerra Mundial e permite montar uma baioneta aqui. Ela tem um suporte para aceitar a baioneta padrão M17. E, portanto, uma espingarda com uma baioneta montada é extremamente formidável dentro dos limites de uma trincheira. Tanto que os alemães apresentaram uma queixa formal sobre o uso da espingarda pelos americanos nas linhas de frente. Nada limpa uma trincheira como uma espingarda, modelo 1897, com cartuchos de chumbo duplo. Extremamente eficaz. O exército dos Estados Unidos da América também precisava de uma arma lateral poderosa e confiável, e eles tiveram a sorte de portar uma das pistolas mais respeitadas da história. Em 1907, o exército americano realizou uma série de testes controlados em busca de uma pistola semiautomática para substituir os vários revólveres então em serviço. Eles escolheram a Colt modelo 1911 calibre .45 com carregador destacável de 7 tiros. A M1911, projetada por John Browning, é tida como uma de suas melhores criações. Introduzida em 1911, ela seria a arma padrão por mais de 80 anos. O famoso soldado da Primeira Guerra Mundial, Sargento Alvin York, usou um Enfield M1917 e uma pistola Colt M1911 nas ações que lhe deram a Medalha de Honra. Mas isso não quer dizer que York amava seu Enfield. Ele escreveu em maio de 1918: Chegamos à França, em Le Havre. Entregamos nossas armas e recebemos britânicas. Nessa época já gostava da minha arma. Já desmontei e limpei tantas vezes que conhecia cada peça e quase montava de olhos fechados. Eu não gostava das armas britânicas, achava menos precisas que nossos rifles americanos. A arma britânica a qual ele se referia era a americana M1917, baseada na Enfield P14 britânica. Não importava o que pensou ao receber sua Enfield, York provaria sua precisão em 8 de outubro de 1918 na ofensiva de Argonne, ainda como cabo. Cook registrou em seu diário os eventos daquele dia durante a guerra. Esta foi nossa primeira batalha ofensiva em Argonne. Começamos o ataque às 6h10 da manhã. E os alemães começaram a usar metralhadoras por toda a colina à nossa frente, esquerda e direita. Estava na retaguarda e via meus amigos sendo abatidos, até parecer que não restava mais ninguém. Nós passamos pelos projéteis e pelo gás e ocupamos a colina 223, que seria nosso ponto de partida para o avanço sobre a ferrovia. Na hora zero, saímos das trincheiras e iniciamos o avanço. Avançamos por um vale com centenas de metros de largura. E atacar as posições de metralhadora na encosta do outro lado. Havia metralhadoras também nas encostas dos nossos flancos. Então, veja, estávamos recebendo fogo da frente e dos dois flancos. Bem, a primeira e a segunda ondas conseguiram atravessar cerca de metade do vale e então foram barradas pelo fogo de metralhadora vindo dos três lados. Foi horrível, perdemos muito. Nossos rapazes caíam como a grama alta diante da máquina de cortar lá em casa.
E para piorar, algo aconteceu com a nossa artilharia e ficamos sem barragem. Então decidimos tentar pegá-los com um ataque surpresa pela retaguarda. York e mais 16 do seu batalhão estavam avançando por trás das linhas alemãs para tentar eliminar as metralhadoras que defendiam a linha. Eles conseguiram dominar uma unidade alemã, capturando um grande grupo de soldados alemães. Enquanto lidavam com os prisioneiros, foram alvejados por rajadas de metralhadora de uma elevação à frente. 9 homens caíram, 6 mortos. O cabo York era o militar de maior patente restante. York deixou seus homens vigiando os prisioneiros e foi sozinho ao ninho de metralhadoras alemão. Aquelas metralhadoras estavam cuspindo fogo e cortando a vegetação ao meu redor. Uma coisa terrível. Os alemães gritavam ordens. Você nunca ouviu uma barulheira dessas em toda a sua vida? Não tive tempo de me esconder atrás de uma árvore ou no mato. Assim que as metralhadoras começaram a atirar em mim, comecei a trocar tiros com eles. Toda vez que eu via o alemão, eu simplesmente derrubava ele. No início, eu atirava deitado, como fazemos nas competições de tiro nas montanhas do Tennessee. Era quase a mesma distância, mas os alvos aqui eram maiores. No meio da luta, um oficial alemão e 5 homens pularam de uma trincheira e avançaram contra mim com baionetas caladas. Eles tinham cerca de 25 jardas para ir e vinham rápido. Eu tinha só meio carregador no rifle, mas já estava com a pistola pronta. Derrubei primeiro o 6º homem, depois o 5º, o 4º e assim por diante. É assim que a gente caça perus selvagens lá em casa, sabe? A gente não quer que os da frente percebam que estamos pegando os de trás, assim eles continuam vindo até pegarmos todos. Claro que eu não tive tempo de pensar nisso. Acho que fiz naturalmente. Eu também sabia que, se os da frente hesitassem ou se eu os parasse, os verdadeiros iam se abaixar e despejar uma rajada em mim e me pegar. Então voltei para o rifle e continuei indo atrás daquelas metralhadoras. Gritei para descerem e se renderem. Não queria matar mais, mas tive que fazer. Eu derrubava mais alguns e gritava de novo. Com as baixas aumentando, o tenente alemão chamou York em inglês e ofereceu a rendição. York aceitou. Como diz um memorial na vila francesa de Châtel, Charlie, armado com rifle e pistola, ele silenciou um batalhão alemão com 35 metralhadoras, matou 25 inimigos e capturou 132. Inicialmente, a M1911 era feita só pela Colt, mas com a Primeira Guerra Mundial, a produção se expandiu para Springfield Armory, Remington e outras fábricas. Ainda assim, não atendeu à demanda. Para suprir essa lacuna, os Estados Unidos da América contrataram a Colt e a Smith & Wesson para produzir revólveres calibre .45 de 6 tiros. Ambas as empresas fabricaram revólveres 1917 semelhantes. A Grande Guerra acabou com o armistício de 11 de novembro de 1918. Com dezenas de milhões de mortos ou feridos, parecia para muitos que aquela realmente tinha sido a guerra para acabar com todas as guerras. Mas as sementes da Segunda Guerra Mundial foram plantadas nos tratados da Primeira Guerra Mundial. Uma única geração depois, a guerra voltaria a envolver o mundo. Os americanos lutariam na Europa e no Pacífico, tentando encontrar a paz na ponta da arma americana e na evolução das armas de fogo.
Obrigada por assistir. Se quiser apoiar nossos conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a história a continuar.